Vamos abrir a palavra em nome de Jesus em Romanos capítulo 6, verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O lugar da libertação é a cruz do Calvário, onde Cristo nos fez morrer com Ele para o pecado, trazendo-nos uma verdadeira libertação. Romanos capítulo 6, verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Romanos 6, verso 7. Mortos em Cristo é a nossa libertação do pecado. E quem está morto não vive mais no pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos capítulo 6, verso 2. Êxodo capítulo 8, verso 8 e 9. Temos aí uma situação bem bizarra envolvendo Faraó do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e de meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti das tuas casas e fiquem somente no rio. Moisés havia dito ao Faraó que se ele recusasse deixar ir o povo, Deus o iria ferir com a praga das rãs. Faraó resistiu à ordem de Deus e houve uma invasão de rãs na casa de Faraó, no seu dormitório, na sua cama, nos vasos, em todos os cantos da casa. Em razão dessa calamidade, Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim. E disse Moisés a Faraó: quando é que hei de rogar para tirar as rãs de ti? E ele respondeu: amanhã. Em outras palavras, Moisés pergunta a Faraó: quando você quer ficar livre da praga de rãs? Ele respondeu: amanhã. Isto é bizarro, esquisito. Por quê? Porque Faraó pediu libertação, mas não queria de fato libertação, porque diante da proposta de libertação, a sua reação foi: amanhã. Tem muitos cristãos assim, orando por libertação, mas nunca é liberto, porque não quer de fato
a libertação do pecado. O que quer mesmo é continuar no pecado. Tem muita gente que tem a mesma mentalidade do faraó do Egito. A vida liberta do pecado e vitoriosa é sempre uma promessa futura, amanhã. E esse amanhã nunca chega. A palavra de Deus garante a minha libertação do pecado agora mesmo, neste instante. Mas agora libertos do pecado. Podemos ser livres do pecado agora mesmo. Você pode ser livre do pecado agora mesmo. Basta crer sua morte e ressurreição em Cristo. Considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 11. A nossa fé não está colocada em nossa capacidade, mas no fato de que estamos mortos e Cristo é a nossa vida. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Cristo morreu por nós, nós morremos com Ele para o pecado, e agora Ele é o nosso grande libertador, vivendo em nós. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Preste atenção no que a palavra de Deus está nos dizendo. Aqui diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É para você neste instante da sua vida. Para quem não há nenhuma condenação? Para aqueles que estão em Cristo. Quem são aqueles que estão em Cristo? São aqueles que Jesus atraiu por seu amor e graça quando estava na cruz. São os participantes da morte e ressurreição em Cristo. São aqueles que morreram e ressuscitaram em Cristo. Romanos capítulo 8, o verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou. Não vai me livrar. Já me livrou. Como Jesus nos livrou? Morrendo por nós, nos fazendo morrer com Ele, ressuscitando e dando-nos a sua vida. Então, estou livre? Sou livre? Precisamos crer
a nossa libertação em Cristo, anunciada na palavra de Deus. Precisamos experimentar agora mesmo a nossa libertação em Cristo. Se nós estamos crendo no que diz a palavra de Deus acerca da nossa libertação do pecado, então temos que experimentar o que ela diz agora mesmo. Você pode dizer: me livrou do pecado? Agora você pode dizer: me livrou do pecado? Ou você está como o Faraó? Amanhã. Não. A libertação de Deus para nós é agora, neste instante. Amanhã não nos pertence. Você pode dizer: me livrou do pecado? Ou a libertação do pecado é apenas uma promessa futura para você? A palavra de Deus afirma a nossa libertação. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Quando Deus liberta uma pessoa do pecado, não é para ela continuar no pecado, mas na santidade. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação. Esta salvação é chamada na palavra de Deus de tão grande salvação. Hebreus capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos nós, se desprezarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós, se desprezarmos tão grande salvação, a qual, tendo começado a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada entre nós pelos que a ouviram? O autor aos Hebreus faz uma pergunta muito pertinente: como escaparemos nós, se desprezarmos tão grande salvação? Ele diz que o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos confirmaram. Como escaparemos nós, se desprezarmos tão grande salvação? Em outras palavras, qual alternativa haverá caso deixemos escapar essa tão grande salvação? Nenhuma. Teremos que ir para o castigo eterno. Como é que nós escaparemos do castigo eterno se desprezarmos uma tão grande salvação? Ignorar esse único meio de libertação providenciado e disponibilizado gratuitamente por Deus resultará na nossa maior tragédia. A salvação de Deus tem tudo a ver com o pecado. Irmãos, a salvação de Deus,
A salvação de Deus tem tudo a ver com a libertação do pecado. Salvação que permite ao pecador continuar defendendo seu pecado e nele vivendo, não é a grande salvação de Deus. A salvação de Deus é maior do que o pecado, porque ela me salva do pecado. Desprezá-la ou tratá-la como algo menor resulta em perdição eterna. Não se importar com essa salvação em Cristo é jogar fora a única chance que temos. Como é que nós escaparemos do castigo eterno se desprezarmos uma tão grande salvação? Deus não tem outra maneira de nos salvar. Se você não se importa com o que Deus fez para nós, se você não se importa com o que Deus fez para você, neste caso, só lhe resta o inferno. Você está lascado, você está frito. Você sabia que o inferno não foi preparado para o homem, para os seres humanos? O inferno, segundo a palavra de Deus, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Se você não nascer de novo, terá que ir para lá. Meus irmãos, por acaso Deus nos salvou para que estejamos pecando e lamentando-nos? Ele nos salvou do pecado para continuarmos no pecado do mesmo jeito? Antes de ser salvo, o pecado reinava, mas agora somos salvos. O pecado deve continuar reinando? Antes de sermos salvos, o pecado reinava em nós. Agora que somos salvos, o pecado deve continuar reinando? Antes de ser salvos, estávamos escravizados pelo pecado, mas agora, depois de ser salvo, estamos libertos do pecado. A nossa salvação do pecado está garantida por Deus na sua palavra. Se você continua no pecado, não é porque não tem jeito, mas porque você não crê na palavra de Deus que afirma a sua libertação. Não faz nenhum sentido, depois de ser salvo do pecado, ainda continuar nele. Isso seria um escarnecer da salvação de Deus. Tem um cântico muito cantado que começa assim: nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Mas somos de fato o povo a quem Deus libertou? Estamos de fato livres do pecado? Vivemos de acordo com a libertação que Deus nos libertou? Libertação que não trata do pecado de maneira séria, não é a libertação do Filho de Deus. Tem muita gente cantando que somos o povo a quem Deus libertou, mas pouca gente crê que somos o povo a quem o Filho de Deus libertou com a sua morte e ressurreição, e que de fato somos livres. Muitos crentes afirmam que são livres, mas continuam escravizados no pecado. É escarnecer do Filho de Deus. E hoje vemos um cristianismo
que escarnece da salvação de Deus, que escarnece da santidade de Deus. Como pode alguém dizer-se apaixonado por Jesus Cristo, sabendo que permanece no pecado? Como pode alguém chamar Jesus de seu Salvador e continuar amarrado à luxúria, cheio de ressentimentos, mágoas e amargura? Como pode alguém desenvolver intimidade com Deus sendo parceiro do diabo no pecado? Lamentavelmente, muitos crentes acreditam que nada pode libertá-los das garras do pecado enquanto estiverem vivendo neste mundo. Os mais sinceros tentam todos os métodos para vencer o pecado em suas vidas, mas o resultado é sempre o fracasso e a frustração. Não há oração, não há jejum, não há aconselhamento, não há autoajuda, não há esforço capaz de ajudar você a sair do cativeiro do pecado. Depois de fazer tudo isto, o pecado continua entrelaçado ao redor do coração, como uma serpente no absoluto controle da vida da pessoa. A grande tragédia da humanidade em todas as gerações tem sido a servidão ao pecado. Cristo nos fez morrer para o pecado e apagou a nossa ficha suja com o seu sangue. Eu nasci ficha suja, depois sujou mais ainda, mas Jesus rasgou a minha ficha e me deixou limpo e alvo como a neve. Presunção? Não. Convicção na palavra de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, a vossa libertação será verdadeira. Crê ou não crê? 2 marinheiros desceram do navio num barco e foram para o cais. Lá amarraram a canoa com uma corda e foram para uma taberna. Lá passaram a noite bebendo e já madrugada voltaram ébrios e trôpegos para o barco e sentaram e pegaram os remos e começaram a remar. E enquanto remavam, cantarolavam empolgados. Apesar de todo o esforço e empenho com o que remavam, não saíram do lugar, apenas rodopiavam em torno de si mesmos. Adormeceram, e quando amanheceu o dia, eles perceberam que o barco continuava amarrado no cais. Todo o esforço e cantoria não serviram para nada, porque o barco continuava preso, amarrado. Eu conto esta história porque não quero que você seja como esses marinheiros, espiritualmente falando. Muitos crentes vivem assim. Há muitos crentes que não conseguem progredir na santidade de Deus porque ainda estão presos ao pecado.
Pior ainda é que muitos crentes acreditam que não tem jeito de sair das garras do pecado enquanto estiverem vivendo neste mundo. Não é uma utopia, é uma realidade em Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem liberta é o Filho. Só o Filho pode tirar você do cativeiro do pecado. Só o Filho pode tirar você da enrascada que você se meteu, a enrascada do pecado. Na morte de Cristo e na nossa morte com Cristo está a nossa libertação. Está tudo acertado. Não há mais dívida com o pecado. O pecado foi remido da nossa vida, isto é, apagado totalmente. A graça de Deus, irmãos, tem um poder maravilhoso. Nascemos ficha suja, contaminados com o pecado, e depois a gente se suja mais ainda. Somos mais sujos do que pau de galinheiro. Ninguém nasce limpo, e Deus vem e nos limpa, tira a nossa natureza, remove o nosso pecado, apaga tudo, e a gente fica como que se nunca tivesse pecado. Ah, mas você era assim. Eu era. Você disse bem, eu era. Mas agora Jesus me salvou. Então agora você é o bom. Não, o bom não. O bom não. Mas que Deus me ama. E que eu sou amado dele, sou. E que eu sou predileto dele, sou. E que eu sou escolhido dele, sou. Se você quer achar ruim, ache. Deus cuida de mim. O pecado foi remido da nossa vida, isto é, apagado totalmente. Jesus comprou a minha liberdade para que eu pudesse servi-lo livremente. Alguém certa vez me perguntou: você é obrigado a servir Jesus Cristo? Não sou obrigado a nada. Exatamente por ser livre, não sou obrigado a nada. Não sirvo a Cristo por medo, nem por recompensa, mas por amor. Sirvo a Cristo por amor, por profunda gratidão e livremente. Ninguém pode servir a Cristo se não for verdadeiramente livre. Cristo não negocia a fidelidade do seu povo. Só um povo livre pode ser fiel. Não se engane. Não é amarrado pela religião, não. Não é seguindo cartilha de pastor, padre, sei lá quem. Não é ninguém no seu pé cobrando você, não. Não é fidelidade isso. Fidelidade nasce da nossa liberdade em Cristo Jesus. Liberdade. Cristo não negocia a fidelidade do seu povo. Só um povo livre pode ser fiel. Servir a Cristo livremente e fielmente é resultado da libertação com a qual Cristo nos libertou na cruz do Calvário. O que eu quero? Quero que você seja livre. Quero que você seja liberto, livre e salvo do pecado. Só isso.